Georgina Business Park apresenta Rio Preto Business. Nesta edição, vamos falar sobre justiça com o Dr. José Teófilo Fleury Neto, sobre saúde com o Dr. Domingo Braille, engenharia e arquitetura com a Wilson Ferreira, comércio com Ricardo Arroio e sobre o setor industrial com Luiz Fernando Lucas. A Wilson Ferreira comanda a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rio Preto. Formado em engenharia pela Unicamp, é defensor da qualidade de vida e tem um olhar empreendedor sobre a cidade. O presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, a Wilson Ferreira, está aqui com a gente. Gostaria de, só para a gente começar, como que está o mercado de trabalho para a categoria aqui na nossa cidade? Veja bem, Milena, o mercado de trabalho de São José do Rio Preto, na nossa área, hoje, ele está, eu diria, a 100% ou a 1000 por hora, porque a cidade hoje é um verdadeiro canteiro de obras. Nós temos obras as mais variadas e com as mais variadas dimensões e lançamentos que estão sendo feitos praticamente todos os dias. Em todos os cantos da cidade, por onde a gente passa, a gente vê. Em todos os cantos da cidade, inclusive serviços e obras que também estão sendo feitos até pelo poder público. Inclusive a cidade forma bons profissionais nesse setor, né? A nossa cidade tem hoje várias universidades que estão formando engenheiros. E não só engenheiros civis e não só arquitetos, mas também engenheiros de outras modalidades, como é o caso de engenheiros de alimentos, engenheiros elétricos e etc. O senhor preza muito pela qualidade de vida. O senhor acredita que os profissionais também se preocupam com a qualidade de vida nos novos empreendimentos? Sem dúvida, hoje a palavra é sustentabilidade. O desafio é fazer com que o meio ambiente não seja agredido e que nós tenhamos as edificações, as nossas construções sejam sustentáveis, tanto do ponto de vista de economia dos nossos bens naturais, como também de melhor utilização dos materiais que são empregados na construção. O senhor considera que Rio Preto passa pelo melhor momento no segmento imobiliário? Não só Rio Preto. Eu te diria que o Brasil todo está passando por um excelente momento no segmento imobiliário. Agora, Rio Preto é realmente, sem sombra de dúvida, uma das cidades onde o desenvolvimento imobiliário está acontecendo num ritmo muito acelerado. Nós temos tido oportunidade de negócios e levantamento de novos negócios a cada dia que se passa. Como o senhor avalia a infraestrutura de forma geral aqui na cidade? Nós temos problemas que é a questão da impermeabilidade do solo, ou seja, a cidade vai crescendo, nós vamos impermeabilizando o solo de uma maneira indiscriminada e isso vai fazendo com que nós tenhamos alguns problemas de drenagem que acabam causando grandes enchentes, que hoje está sendo trabalhado. A maior obra anti-enchente da história da cidade. Sem dúvida, uma das maiores obras da história da cidade, que é a obra de drenagem que está sendo executada em várias etapas e que deve realmente criar condições para que nós não tenhamos tantos problemas como vínhamos tendo até então. Só que não é só a questão do poder público fazer uma parte, mas é a necessidade de todos nós pensarmos em sustentabilidade. Então, se eu for fazer uma edificação, eu tenho que buscar não impermeabilizar totalmente, eu tenho que buscar permitir que haja permeabilidade, que realmente a água possa penetrar no solo e que possa, inclusive, abastecer o nosso aquífero, as nossas fontes de água. 70% da água que nós utilizamos na nossa cidade vem do subsolo. E nós temos que estar alimentando esses aquíferos para poder estarmos extraindo essa água. Vamos falar agora sobre os business park, business centers. São formatos modernos e inteligentes de negócio, né? Inteligentes no seguinte sentido: você põe em um único local todos os serviços e a própria pessoa que vai utilizar esses serviços.
Então, Já não isso tem mais o facilita... problema do transporte. Exato, você diminui o problema da mobilidade para aquelas pessoas. E além disso, Rio Preto recebe uma população muito grande, oriunda de todas as cidades da região. Quando eles vêm para esses centros de negócios, eles vão encontrar ali praticamente tudo o que eles precisam, sem que haja necessidade de ficar se locomovendo pela cidade. Significa que a cidade é empreendedora, é próspera. A cidade, o povo riopretense é um povo empreendedor. Na sua opinião, o que falta para Rio Preto se tornar uma cidade de primeiro mundo? Nos abrimos para uma comunidade cosmopolita. A cidade só se abre para isso na medida em que as pessoas se abrem também. Então, vai se trazendo, como está acontecendo, vai se trazendo cultura, vai se trazendo formação, vai se trazendo tecnologia que é o caso da nossa área, que é o mais importante. A sustentabilidade, aliada com a tecnologia, aliada com a qualidade e aliada principalmente com o espírito empreendedor, é o que vai fazer com que Rio Preto seja uma cidade do futuro e uma cidade muito boa para se viver. E agora é o momento, né? Apesar da gente ouvir falar em crise, em previsões negativas, eu acho que Rio Porque a gente Preto, não vê isso acontecendo aqui na Rio cidade. Preto não vai parar de crescer. Pode até diminuir um pouco o seu ritmo, mas vai continuar crescendo, vai continuar oferecendo oportunidade para aqueles que têm vontade de trabalhar. Tá joia. Avilson Ferreira, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. O doutor José Teófilo Fleury Neto é um respeitado e reconhecido advogado. Ele faz uma análise sobre a evolução do segmento judiciário na cidade. Nós vamos bater um papo, então, com o doutor José Teófilo Fleury Neto. Doutor, para a gente começar, como o senhor avalia o cenário da justiça riopretense? Nós contamos com bons escritórios ou ainda precisamos importar profissionais? Do ponto de vista da prestação de serviços advocatícios, eu posso garantir a você que Rio Preto está muito bem representada no cenário estadual. Hoje em dia, a partir da Constituição de 88, criou-se um sentimento mais forte na defesa dos próprios direitos pelas pessoas que se veem atingidas no seu direito. Então, você hoje tem uma atividade de busca de direitos trabalhistas aqui em Rio Preto muito grande. Rio Preto já tem 4 varas do trabalho, 4. Isso representa muito Muito. para a cidade. Muito. E temos também as pequenas causas, que tem agora uma justiça especializada em pequenas causas. E aqui em Rio Preto nós temos até o local onde funcionam as pequenas causas, é um local realmente à altura de São José do Rio Preto. E quem ocupa os cargos de juiz e auxiliares também tem se revelado à altura de São José do Rio Preto. As causas de busca também de solução para problemas derivados de serviços de saúde, serviços médicos, essa também tem aumentado bastante, mas bastante mesmo, tudo em função da edição do Código de Defesa do Consumidor. Então, hoje eu posso dizer para você que Rio Preto está bem aparelhada e a pessoa que precisa do Poder Judiciário estão melhor atendidas agora do que já foram antes. A Justiça de Rio Preto funciona e funciona muito bem. A cidade conta com ótimos profissionais. Conta. Sem dúvida nenhuma, Rio Preto tem ótimos profissionais. O que falta para Rio Preto se tornar uma cidade de primeiro mundo? Faltou talvez uma visão um pouco maior por parte de alguns prefeitos que nós tivemos aqui. Mas depois das 2 gestões do Edinho Araújo, a cidade foi rasgada com avenidas, a cidade se projetou para expandir-se de uma forma bastante, eu acho que bastante criteriosa e com sucesso absoluto. Você hoje vê Rio Preto, principalmente de avião, quando você chega, Rio Preto é uma cidade muito grande.
E o que é pior, e o que é melhor, que eu acho, é que Rio Preto está muito bem assistida também na área médica e na área escolar. A cidade forma ótimos profissionais, né? A Faculdade de Medicina de Rio Preto é referência. Então, isso tudo nos entusiasma que Rio Preto logo, logo vai ser uma cidade cosmopolita. Ainda não é, mas vai ser uma cidade cosmopolita. Tem tudo para ser. Tem tudo para ser. Está preparada para ser. Doutor, nós sabemos que Rio Preto é uma cidade que atrai profissionais das mais diversas áreas. E na questão da área jurídica? E para o futuro? O que o senhor acredita aí que vai acontecer nos próximos anos? O futuro reserva uma pletora de oportunidades para todos que venham para cá. Não apenas na área jurídica, como também em todas as outras áreas. Rio Preto hoje é um centro médico, hospitalar, como poucas cidades do estado de São Paulo. E com o sucesso que ela apresenta. Na área jurídica também eu acho que ocorre a mesma coisa. Já ocorre, inclusive. Já ocorre. O que ocorre também é que nós temos algumas faculdades de direito que formam profissionais que são daqui ou não são daqui. Então, além das pessoas que são de Rio Preto recebe milhares de estudantes que vêm de outras cidades para cá. Doutor Fleury Neto, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço a gentileza do convite e a oportunidade que eu tive de falar bem dessa terra que eu tanto amo. Estamos apresentando Rio Preto Business. O empreendimento mais aguardado da história de Rio Preto virou realidade. Georgina Business Park. São 12 torres comerciais, Hotel Hilton Garden Inn, centro de convenções, residenciais com serviços, além da Central Square com restaurantes e entretenimento. Tudo dentro de um elegante parque. Rio Preto será elevada a um novo patamar, preparando você para o futuro. Visite o stand, faça um passeio 3D e faça história junto com a gente. Georgina Business Park. Absoluto. Voltamos a apresentar Rio Preto Business. Luiz Fernando Lucas é empresário e diretor regional do Ciesp. Ele avalia o cenário econômico, bem como as oportunidades oferecidas por Rio Preto para quem deseja investir ou estabelecer as sedes de suas empresas. O diretor regional do Ciesp é o nosso convidado de hoje. Muito obrigada pela presença, Lucas. Por que São José do Rio Preto é uma cidade em potencial para os empreendedores? Rio Preto é uma cidade que tem uma característica acima da média em qualquer situação do ponto de vista de crescimento. Nós estamos incluídos num eixo de desenvolvimento logístico nacional. Aqui passa a BR-153, nós estamos também passa a linha férrea que corta o norte e sul do Brasil, tem uma hidrovia 60 quilômetros e uma das principais cidades do estado de São Paulo, que é Washington Luiz, cruza a nossa cidade. Localização estratégica. Localização. Rio Preto, se fizer tudo errado, cresce. Então nós estamos bem situados. E um outro fator é uma cidade que tem um equilíbrio entre indústria, comércio, serviço, e então ela não depende de um setor só. Então ela nunca vai mal e ela também não cresce só em função de um setor, quando esse setor vai bem. Então as características geográficas que nos colocam um grande diferencial. Quais são os setores da indústria que mais se destacam hoje em Rio Preto? Nós temos uma indústria muito diversificada e muito embasada em empresas de pequeno e médio porte. Nós temos sim alguns setores que se diferenciam pela quantidade de empresas, o setor joalheiro, o setor de móveis, o setor de confecção infantil, mas também temos uma importante indústria de tecnologia, de TI, temos uma importante indústria de produtos químicos e uma importante indústria metalúrgica. Mas em geral, o Rio Preto, e também esqueci de citar a indústria de produtos médico-hospitalares, que vem crescendo muito na nossa cidade, de biotecnologia. Então o Rio Preto hoje está bem capilarizado de setores. Lucas, explica pra gente sobre os parques industriais, né? Quais são as vantagens que eles trazem? Os parques industriais ou distritos industriais, como a gente tem aqui em Rio Preto, facilitam a instalação de empresas e facilitam a organização da cidade do ponto de vista urbanístico e também para o empresário estabelecer o seu negócio num ambiente já preparado para isso. Rio Preto foi pioneira nisso anos e anos atrás, a gente tem alguns distritos industriais e hoje em dia é uma tendência que as empresas se estabeleçam em áreas específicas, né? Tem crescido agora parques industriais
como condomínios fechados, a gente ainda está caminhando nesse sentido aqui na região, mas isso, sem dúvida nenhuma, facilitou a industrialização da nossa cidade e fez com que a nossa cidade se transformasse em um centro regional. Como que você avalia aí a chegada do tão esperado, né, tão comentado Parque Tecnológico? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Parque Tecnológico vai alavancar tanto o crescimento de indústrias da região, quanto atrair empresas para os segmentos que estão sendo planejados poderem se desenvolver com mais desenvoltura aqui na nossa cidade. A cidade está preparada para receber? A cidade tem mão de obra, tem serviço, tem espaço, tem facilidade de distribuição logística, tanto para o norte e nordeste quanto para São Paulo e sul. E mais do que estar preparada, ela precisa, porque Rio Preto cresceu muito nas últimas décadas e ela precisa hoje de ter uma indústria de base tecnológica, porque apesar de que os grandes centros, as grandes capitais do mundo crescem muito mais em serviços do que na indústria, é a indústria de base tecnológica que puxa melhora na capacitação da mão de obra, no nível intelectual, salarial dos empregos. E isso faz com que, inclusive, o nível de serviço de uma cidade melhore. A gente não vai ter espaço para crescer tanto se o Parque Tecnológico não deslanchar e se a gente não atrair para cá algumas grandes empresas, em especial de base tecnológica. Lucas, na sua opinião, como o Rio Preto se comportou aí diante das crises de 2014? O fator da gente ter uma indústria diversificada de tamanhos e de setores nos deu uma tranquilidade maior em relação a algumas cidades, como por exemplo as cidades que dependem de uma única indústria, de um único setor como principal. Porém, Rio Preto sofreu também. 2014 foi um ano muito ruim para a indústria, do ponto de vista de crescimento de vendas, né? O PIB do Brasil não cresceu, foi ruim, gerou desemprego, então nós estamos num momento ruim da economia. Olhando para um todo, Rio Preto sofreu muito menos do que a média. Rio Preto não tem o que fazer em relação a isso, é um problema do governo federal, que está na contramão do resto do mundo, aumentando os juros, aumentando carga tributária, não destravando as burocracias e, enfim, fazendo com que seja cada vez mais difícil de competir e produzir no Brasil. Apesar desses problemas, você considera que Rio Preto tem uma economia privilegiada? Sem dúvida nenhuma. Assim, o país passa por problema nesse momento, mas olhando para dentro do país, os problemas eles vêm e vão, são cíclicos. E investimento não é necessariamente na hora que está tudo bom, né? Tem que planejar para o futuro. E dentro dessa ótica, Rio Preto, sem dúvida nenhuma, está num cenário muito de destaque em relação a outras cidades. Na sua opinião, o que falta para Rio Preto se tornar aí uma cidade de primeiro mundo? O que falta para que a gente se transforme numa cidade muito diferenciada em níveis de primeiro mundo? Do ponto de vista público, que se faça um planejamento de um projeto industrial e um projeto de desenvolvimento econômico muito claro para os próximos 20 anos. Que a gente saiba o que a cidade quer, independente de quem está no governo. E, independente também deste plano ou de quem estiver no governo, a gente conseguir atrair uma ou algumas grandes empresas para a nossa cidade. Ricardo Arroio é presidente do Sincomércio e avalia o segmento na cidade, pontos positivos, público consumidor e as oportunidades em Rio Preto. O presidente do Sincomércio, Ricardo Arroio, é o nosso convidado de hoje. Quais são os setores do comércio que mais crescem na cidade? Olha, Rio Preto é uma cidade em que cresce em todos os setores. Hoje nós temos mais de 50 mil microempresas instaladas na cidade de São José do Rio Preto. Quais são os segmentos da economia que ainda faltam ser explorados? Nós temos uma falta hoje ainda de indústrias, nós temos também... Indústrias de que setor? De todos os setores, principalmente do setor de alta tecnologia. É uma falta que nós temos em Rio Preto também, são das faculdades federais. A cidade cresceu demais nos últimos tempos, né? Sim, a cidade cresceu demais, tanto é que nós temos hoje em Rio Preto 5 shoppings, todos eles muito bem instalados, com excelentes lojas. Como que você analisa, Ricardo, essa expansão dos shoppings? Isso é uma coisa natural. São José do Rio Preto, por ser uma cidade pujante, todo mundo quer vir para cá, atraindo com isso lojas para poder simplesmente atender ao público que tem a vontade de conhecer e fazer suas compras. Quais são suas expectativas quanto ao futuro nessa área comercial de Rio Preto? Olha, Rio Preto é uma área que ela expande a cada dia, ela nos surpreende.
dando cada vez mais expectativas de um excelente crescimento em todos os campos, tanto no campo comercial, como no campo médico, como no campo das faculdades, como no campo tecnológico, que agora está sendo criado em São José do Rio Preto, como na parte imobiliária. Ricardo, a recente reforma do calçadão de Rio Preto deu uma movimentada no comércio ali naquela região, né? Sim, São José do Rio Preto hoje, com essa reforma que foi feita, melhorou muito, teve muita gente que veio aqui. Mas nós estamos aguardando hoje a principal rua do comércio da área central, que é a Rua General Glicério, também precisa de ser renovada, porque é onde os consumidores vêm para fazer suas compras e em grande número. A segunda etapa da reforma do calçadão já tem data prevista para começar? Foi feita uma licitação, inclusive saiu pela terceira vez, mas a firma que veio não foi contemplada. Estamos aguardando que a Prefeitura faça a nova licitação e esperamos que venham mais firmas com que possa dar a sequência nesse caminho, que é o de maior interesse da cidade de São José do Rio Preto. Ricardo Arroio, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Doutor Domingo Braille é médico e diretor da Braille Biomédica. Especialista em saúde, é também professor emérito da FAMERP, Faculdade de Medicina de Rio Preto. Por que o senhor escolheu Rio Preto depois da faculdade para viver? Eu sempre acreditei em Rio Preto. Quando eu vim para cá, eram 80 médicos, 80 mil habitantes. Você imagina, fazer cirurgia cardíaca numa época dessa era algo inusitado. Rio Preto hoje é polo, né, da saúde. Sempre foi. Referência em saúde sempre no foi, Brasil todo. Sempre foi. Bem, Rio Preto já está com 3 faculdades de medicina, todas vão ser boas, com certeza. Porque existe um campo enorme para ser explorado aqui em Rio Preto, de pacientes, etc. Temos coisas novas aí, a medicina agora não está concentrada só nos hospitais. Vejam que eu estou falando bastante das unidades de base de saúde, em que o aluno de medicina e as outras profissões correlatas, como o pessoal da fisioterapia, da psicologia, enfim, da enfermagem, todos têm que estar unidos hoje. Na Faculdade de Medicina, eu agora sou pró-reitor de pós-graduação e nós fizemos um levantamento de final do ano agora, nós formamos 72 entre mestres e doutores. Poucas universidades são capazes de fazer isso. São 72 mestres e doutores. Imagina, desde que nós começamos, nós já formamos mais de 600 titulados com mestrado e doutorado. Não é à toa que Rio Preto tem esse título, pois né? De polo da medicina. De polo da medicina, porque a gente exporta médico aqui, não é que importa, a gente exporta médico. Tem problema nas UBS, é aquilo que eu te falei. Por que nós não temos ainda médicos? E não é só médico, a gente precisa também de médico, de fisioterapeuta. A tendência é que o doente seja atendido na UBS, seja atendido na UPA, mas que o médico e a equipe de saúde vá também à casa do doente. Possa ensinar ele a se autocuidar, possa tratar da hipertensão, possa tratar do diabetes. São duas doenças terríveis, que custam muito caro para o nação. O indivíduo tem uma pressão alta, e o que acontece? Ele tem pressão alta, acaba tendo um derrame cerebral e ele fica inutilizado. E não inutiliza só ele inutiliza mais 4 ou 5 pessoas que têm que ficar cuidadores dele. Sim. Então vejam como é forte a parte de prevenção que a gente tem que fazer. Doutor, o senhor falou, né, da atualidade, do futuro. As instituições de Rio Preto estão formando bons médicos. Eu garanto para vocês, da Faculdade de Medicina, com certeza, na FAMERP. As outras faculdades também sabem ao que vieram. Eu vejo um grande esforço das duas congêneres nossas, né? Tanto da Uniceres como da Unilago, se esforçando bastante para que a gente tenha uma formação de médicos adequada. Eu acho muito difícil o médico não ficar bem formado em Rio Preto, porque o ambiente é bom. Temos outras coisas importantes. O IBILSE é uma entidade fantástica aqui em Rio Preto. Pouca gente sabe o que se faz de pesquisa no IBILSE, o que se forma de gente excelente, de biólogos, de professores de matemática e gente realmente que pode contribuir, físicos. A física aqui do IBILSE é das melhores do Brasil. Imagina, eles têm computadores aqui que são rastreados por satélite, porque são computadores que podem fazer até bomba atômica, né? Fazer os cálculos. Então, são rastreados por satélite. Então, Rio Preto é uma cidade que sabe ao que veio,
sempre foi um centro de formação. Você vem aqui em Rio Preto, você vê uma cidade crescendo rapidamente. Imagina, nós temos 5 shoppings aqui em Rio Preto, e todos com movimento e crescendo, né? Todos crescendo. O shopping da Zona Norte é um fenômeno. Agora sabe que tem, a Unorp fez uma filial lá na Zona Norte, mostrando o potencial que existe de estudantes na Zona Norte de Rio Preto, em que a gente é sim uma população de menor renda, etc., mas todos querem estudar. Isso é outra coisa importante aqui em Rio Preto. É muito raro, você não tem criança na rua aqui. Doutor, o senhor falou do passado, um pouquinho do cenário atual, e agora para o futuro. O que nós podemos esperar da saúde aqui em Rio Preto? A medicina em Rio Preto vai ser cada vez melhor. Como eu já disse, o sistema de saúde está bem organizado. Imaginem, falei em informática, todas as UBS, UPAs e agora a Faculdade de Medicina e o Hospital de Base juntos, eles estão conectados por fibra óptica. É uma rede de fibra óptica. Isso aí tem poucas cidades do mundo que tem isso aí. Então, e a tendência é que isso se expanda para fora do município também. Outra coisa importante, já nós vamos ter aqui a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. É a 4ª universidade do Estado. Nós somos um polo, a Faculdade de Medicina de Rio Preto e o Hospital de Base, nós somos um polo da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é para difundir conhecimento médico e paramédico para o Brasil todo, não é só para o Estado de São Paulo, né? Então, eu vejo isso aí com o futuro é brilhante. Eu só sinto, eu tenho 76 anos, eu gostaria de ter agora uns 30 anos, seria muito bom. Para acompanhar tudo que vem por aí. Para acompanhar tudo que vai acontecer. Na realidade, são coisas espetaculares que vêm por aí. Vocês podem crer nisso. E a possibilidade de que as pessoas vivam mais e que vivam com qualidade, isso que é importante. Doutor Domingo Braille, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de poder estar mais uma vez com os telespectadores. Obrigada por assistir ao Rio Preto Business. Acompanhe nossos próximos programas. Teremos novos convidados debatendo São José do Rio Preto e o seu potencial. Georgina Business Park apresentou Rio Preto Business.